debater e você pode conversar com a gente também, mandar suas perguntas, suas questões, suas dúvidas, sugestões também é importante. Então nós estamos iniciando com muita gratidão no coração, porque Deus é maravilhoso e Ele está cumprindo aí o que a gente orou, pediu e agora estamos no ar. O Cristo pode mais, não é mesmo, Walter? Verdade, é muita alegria no coração. O momento que a gente estava aguardando, confesso, né, não perdi o sono, mas de verdade, meu coração ansiava por esse momento, porque realmente o intuito, né, o propósito desse Cristo Pode Mais é exatamente isso: trazer os assuntos do dia a dia à luz da palavra de Deus. E é muito bom estar também com um irmão em Cristo, né, aqui sem defender placa de igreja, congregamos sim na mesma igreja, mas sem defender placa de igreja, porque eu acredito que todos nós vamos morar no mesmo céu. Ah, não é Né? dúvida. E eu quero te ver lá, eu quero ver você que nos acompanha lá também no céu. E como o Sérgio falou, manda suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões. É muito importante essa interação, para que a gente possa sempre fazer um programa voltado para o interesse comum de todos. É isso mesmo. Que você seja muito bem-vindo. Então, o Cristo Pode Mais, nós estamos aqui para falar um pouquinho de Cristo, um pouquinho de Jesus. É claro que nós sabemos tudo? Não, de forma alguma. Nós precisamos aprender mais, né? Por isso que nós vamos levantar essa bandeira aqui, esses assuntos, debater. Eu sei que você está assistindo, pode mandar, poxa, ó, vocês estão errados nisso aí, vamos conversar. É isso que a gente quer. A gente quer aprender e quer também ensinar. Aí então nós vamos fazer essa interação para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado para sempre. E você que está assistindo agora, compartilhe aí, compartilhe com os seus contatos, compartilhe aí com o pessoal que segue na sua rede social. Isso é importante, segue a gente lá, né? Rapaz, o Wolfer está um apresentador, está um podcaster já aqui. Segue a gente lá, dá uma curtida, isso é importante, né? Deixar o seu like, porque isso faz com que as plataformas acabem nos indicando para outras pessoas também. Isso mesmo, bora lá, compartilha muito aí, clica teu dedinho aí, manda para muita gente, deixa seu like, como dizem meus filhos brincando lá comigo, curte aí, manda lá, compartilha com um monte de gente, porque a palavra de Deus, ela vem nos limpar, vem nos curar, vem nos abençoar, trazer paz, né? A paz que excede todo o entendimento está aqui com a gente. Glória a Deus. Amém. Wolf, vamos lá, conta um pouquinho da sua conversão, cara, como que foi? Então, Sérgio, como eu disse, né, na primeira apresentação lá, mas só recapitulando um pouco, eu não vim de um lar cristão, eu não nasci num berço cristão. Só que minha família sempre foi muito temente a Deus, de certa forma. Minha mãe muito ativa na igreja católica, né, frequentava muito ali a renovação carismática. Então, esse foi o meu primeiro contato com a religião. Com a religião, eu me recordo, ainda pequeno, criança ali, de alguns cultos, né, evangélicos, mas confesso que ia mais dos lanches que ofereciam ali, né, que normalmente eram datas comemorativas, Dia das Crianças, o pessoal acabava convidando, a gente ia, sem entender, né, sem ter um entendimento do que era aquilo. Mas eu acredito que aquilo também já serviu como uma semente, porque a palavra diz que nós aprendemos isso, que a palavra de Deus é uma semente que é lançada. Né? Então eu acredito que essa semente foi plantada no meu coração em algum momento e que alguns anos depois ela veio germinar. Eu hoje tenho 39 anos, eu me converti há 11 anos atrás, no ano 2014. Minha esposa se converteu antes. Eu acredito que é algo que acontece muito nos lares. Normalmente a mulher está mais sensível a se entregar verdadeiramente ao Espírito Santo, deixar o Espírito Santo trabalhar. Mas homens, querendo ou não estou aqui puxando sardinha para as mulheres, né? Mas é um fato. Nós homens normalmente temos um coração mais fechado, demora mais para. É um fato, né? E em 2014 eu morava na cidade de Cosmópolis, ali no interior de São Paulo, próximo ali a Campinas, Paulínia, trabalhava na cidade de Paulínia. E então a minha esposa ela se converteu uns meses antes, cerca de 8, 9 meses antes, até que eu fui. Quero mandar um abraço aqui, aproveitando, né? Mandar um abraço ali para a pastora Carmen, pastor Gustavo, lá da Igreja Batista Luz das Nações, na cidade de
pelo amor ou pela dor. Eu acredito que 99% é pela dor, porque ele vai estar passando por alguma situação, aquele que necessariamente não veio de um berço cristão. E não foi diferente do meu caso. Meu casamento estava praticamente destruído. Eu e minha esposa tinham praticamente tomado a decisão da separação. E aí, numa conversa com o meu sogro, ele não permitiu que acontecesse, para resumir a história. Só que minha esposa falou: olha, eu estou buscando a Deus, estou buscando pela minha família, mas você precisa tomar essa decisão. E no final de ano, a gente viajou para os parentes. Eu falo que foi a mudança de chave na minha mente. Ela me deu um presente no Natal, que foi o presente que eu falo que, não pelo preço, mas que para mim tem maior valor. Ela me deu uma Bíblia de presente. Aquilo fez a diferença na minha vida. Voltamos no final de ano, em janeiro, eu tomei a decisão de passar pelo encontro com Deus. Lá na cidade de Cosmópolis, passei pelo encontro com Deus, fui liberto do alcoolismo, fui transformado. Jesus restaurou meu casamento, restaurou a minha vida, sabe? E de lá para cá, temos muito que melhorar, claro, mas acredito que mudamos sim da água para o vinho, teve uma transformação não somente do estereótipo, né, do cristão, de mudança de veste, mas sim da mudança interna, foi mudança de essência que o Espírito Santo passou a habitar, não só em mim, mas também na minha casa, na minha família. Né? Então, há 11 anos estamos na caminhada, como você disse, nós não sabemos de tudo ainda, mas somos apaixonados por Jesus, somos apaixonados pela palavra de Deus, gostamos de ler, gostamos de compartilhar. Você já me conhece há um tempo, sabe que eu gosto de falar bastante. No podcast, o Cristo Pode Mais, ele veio como essa ferramenta de Deus, para que a gente possa levar a palavra de Deus às pessoas. Em breve, eu acredito, né, estaremos trazendo aqui algumas pessoas, alguns convidados, entre eles está a pessoa que foi o primeiro homem que foi em minha casa falar de Cristo para mim, que é o pastor Wellington Jacob, lá de Cosmópolis. Um abraço para o Wellington, conhecido popularmente lá como Fumaça. Ele não se ofende, ele é um negão, né? E aqui nós não estamos falando de racismo, né? Porque ele é muito meu amigo, então o nome dele é Fumaça. E ele foi uma pessoa que foi lá em casa, lá, a palavra de Cristo para mim. Foi a pessoa que me convidou, insistiu comigo também para estar indo para o encontro. Eu agradeço demais a Deus primeiramente, a minha esposa, que foi ferramenta de Deus na minha conversão. Agradeço as orações sim da mãe, das pessoas que eu sei que oraram por mim, mas agradeço a você, Fumaça, por não ter desistido de mim. Quando todos pensavam que eu era um cara, e realmente eu era um cara meio rabugento, meio cara fechada, você foi lá e falou de Cristo para mim, isso fez toda a diferença. Então, de lá para cá, começamos a mergulhar na palavra de Deus, nos apaixonamos por Cristo, né, e isso fez toda a diferença. Começamos a desenvolver um trabalho voltado a famílias, lidando ali, né, em certos pontos, até com batalha espiritual, fazendo visitas, abrindo as casas, lutando a luta que a Bíblia nos ensina, né, a batalha de não é contra a carne e sangue, mas é contra as potestades, espíritos malignos, e ajudando a restaurar famílias. Lá, ainda na cidade de Cosmópolis, assumimos a Rede Aliança, que era o Ministério de Casais, já voltado a isso para a família. Começamos a trabalhar com células, implantando células, multiplicando. Só que o meu trabalho, infelizmente, né, eu digo, talvez por a gente não ficar muito tempo no lugar, a gente acaba se apegando às pessoas, mas acaba se consegue. Mas eu vi também que foi uma ferramenta de Deus para que a gente pudesse avançar em crescimento físico e espiritual. E a gente foi levado lá para o Paraná, cidade de Telemóvel, também trabalhando na fábrica lá na Carmen, alguns projetos lá. E lá nós ingressamos na Igreja Batista também, a Igreja Batista Betel, apóstolo João Maria, apóstolo Sônia também, quero dar um grande abraço para vocês. Uma igreja também que ama e se importa, eu lembro disso. Uma igreja que ama e se importa, realmente se importa. Uma igreja que cuidou de nós por um bom tempo e começamos a desenvolver alguns trabalhos lá também. E aí estourou a pandemia. Estourou a pandemia e nós nos vimos uma prova de fogo. Você realmente
precisassem da nossa primeira igreja, nosso primeiro ministério, que é a nossa casa, a nossa família. E ali nós nos fortalecemos, né, como família. Eu acredito, eu costumo dizer que a pandemia não fechou igrejas. A pandemia gerou novas igrejas. Os lares se tornaram igrejas. E muitos desses lares estão fortalecidos até hoje. Né? Tirando, infelizmente, cada regra tem uma exceção normalmente. Né? As pessoas que viram a pandemia como vão fazer, não preciso para a igreja. E parece que a pandemia continuou, porque elas continuaram virando os desigrejados. Né? Então, a gente passou por esse período. Depois nós novamente mudamos, fomos lá para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde estávamos até então. Lá nós começamos o trabalho na Igreja Fonte Viva, que é a igreja filha dessa igreja de André Borba, né? Lá com os apóstolos Luiz, Elisângela, o pastor Jonathan, o pastor Evandro, eles pastoreavam lá, pessoas fenomenais, pessoas com um coração totalmente voltado para a palavra de Deus, sabe? E depois viemos para cá. E que também fizemos algumas visitas, e não é que nós não gostamos das igrejas, né? Mas a gente buscou aquela igreja que mais se adaptava ao estilo que a gente estava acostumado, né? Sim. E chegamos ali na igreja onde nós congregamos hoje, a igreja que é a parte church aqui de Lençóis, pastoreada pelo pastor Pito, a pastora Neiva, eles são fora de série, né? Fora da curva. Fora de série. Um abraço, pastor Pito, pastora Neiva. Nosso líder, o Guilherme, paz em pessoa. Aquele é a paz em pessoa. E estamos aqui, buscando ajudar naquilo que a gente pode, naquilo que a gente conhece, e ficamos muito felizes. Então, eu falei um pouco da trajetória bem resumida, eu acredito que com o passar do tempo, com os próximos, Cristo Pode Mais, vocês vão conhecer um pouco mais da história. A gente vai acabar conversando com muitas pessoas que vão vir, ser entrevistados, mas são pessoas que fazem parte também da nossa vida, da nossa história, trajetória, e que vocês vão conhecer mais. Mas eu também gostaria de saber, porque eu também estou falando só de mim, mas eu gostaria também de saber um pouco da sua história, porque por mais que a gente se conhece há pouco tempo, ali como irmãos, mas eu sei que por trás dessa carinha bonita, linda, existe uma história. Eu sei que existe uma história ali de conversão, uma história de luta, uma história de permanência na presença do Senhor. Então fala um pouquinho sério para nós aí também. Wolfer, queria também mandar um abraço para o pastor Pito, para a pastora Neiva, Guilherme, a Bianca, nossos líderes aí. E está sendo uma grande bênção, estar congregando com eles, com vocês também. A gente se conheceu. E, como você disse, Deus não une pessoas, une propósitos, Com certeza que tem um grande propósito aí na nossa vida. Tenho certeza disso. Inclusive por isso que a gente enfrentou um pouco de resistência até para acontecer o podcast. Tenho certeza disso, que é uma batalha, Mas vamos lá, vou contar para vocês um pouquinho aí da conversão. Já sou convertido há 35 anos, olha só que coisa. Está quase a minha idade. Você acredita, cara? Eu não sou tão novinho, parece uma pedra de bebê, mas é uma conservação, uma paz. É Cristo, na nossa vida, que traz uma paz, apesar das batalhas e lutas que a gente tem de monte, Mas Deus está com a gente. Eu fico muito feliz de estar na presença de Deus hoje. Vou começar meu testemunho, de conversão, falando do sonho que eu tinha, que é a minha família. Eu era fascinado por ver as pessoas com os seus filhos, para lá e para cá, só que por culpa minha também, Eu deixei isso ser adiado por muitos anos. Às vezes as pessoas falam, mas Deus tem o tempo dele, ele tem sim. Mas eu percebi que eu deixei tardar esse tempo, impedindo eu mesmo, fazendo coisas erradas, não focado no que eu queria, que era a minha família, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele me alcançou, e graças a Deus, hoje eu tenho a Dri, que é minha esposa, meu grande amor, a Rebeca, o Davi, que são tudo para mim, meus tesouros. São uma bênção demais. A gente sabe que eles são agitados, Será que puxou para quem, Mas eu amo tudo isso, eu amo mesmo. Um DNA forte, Isso é bom.
Mas em 1995, não, voltando, em 1994 eu terminava o tiro de guerra, que é do exército, né, na cidade de Agudos, e alguns amigos meus já estavam na igreja e eles sempre falavam, sério, vamos lá na igreja, vamos com a gente. O quanto eu enganei esses caras. Eles passavam, eu falava, pode passar lá que eu vou lá. Eles passavam, eu estava de bermuda em casa, sem camisa, só para bagunçar com eles, né? E eles até dão risada hoje, né, que a gente está junto, servindo a Cristo, está na presença de Deus, mas eles lembram disso, sério, como você enganou, cara. Toda hora a gente passava lá, você não estava pronto para ir. E não estava mesmo, eu não queria, né? Mas um dia, Deus permitiu que chegasse uma dor muito forte nas minhas costas, muito, muito grande. E eu vindo do tiro de guerra assim, e parei num salão de cabeleireiro, onde todo mundo parava, os jovens ali, para conversar com os soldados, né? A gente ficava ali. E o dono do salão de cabeleireiro é pastor, até hoje, pastor Marcos, da igreja Mundo Santo lá em Luz. E ele percebeu que eu estava escorado, assim, falou, o que aconteceu, cara? Eu falei, rapaz, tive uma dor nas costas, eu fui médico, fui massagista e nada resolve. Ele falou assim, deixa eu orar por você, Deus vai te curar. Eu falei assim, cara, não tinha mais o que eu fazer. Eu falei, amém, eu falei, pode orar. Aí eu entrei no salão do cabeleireiro dele, eu lembro que ele pôs as mãos nas minhas costas e orou. Eu não lembro a oração, mas eu sei que a palavra cura, pediram cura para Jesus, falando que Jesus tinha levado as enfermidades na cruz do Calvário. E ali então, eu não percebi, mas Deus estava me curando lá. Naquela hora. Poxa vida, aqui. E eu saí de lá e fui embora para minha casa andando normal, mas eu não tinha percebido o que tinha acontecido. E eu cheguei em casa e eu fui me trocar. Fui tirar o coturno assim da farda, né? E minha mãe falou assim, ué, você não vai precisar de ajuda? Caiu minha ficha. Falei, mãe, você não vai precisar. Um cara ali falou que ora para mim, então pôs a mão nas minhas costas, eu não estou com dor mais, fui curado. Ela falou, está de brincadeira. Aí ela fez assim, faz aí então o movimento que você não fazia, tal. Fiz tudo, ela falou, meu Deus do céu. Ela falou, vamos lá agora agradecer ele. Nós chegamos lá no salão, ele estava chorando. Ele já sabia que eu tinha sido curado. Aí ficamos lá chorando, ele orou de novo, tudo. E ele me falou assim, ó. Aí eu comecei a frequentar o salão. Ele tinha um esporte hobby ainda na época. E ele tinha um toca-fita no carro, a gente ficava escutando louvor, ele colocando, ele me dava umas fitas, escuta lá. E aí foi acontecendo uma coisa dentro de mim. E um dia ele falou assim, ó, vai ter o Bozo, o palhaço Bozo, foi lá em Rússia, Arlindo Barreto, eu lembro disso. E ele falou assim, ó, o Bozo vai estar lá na minha igreja, vai lá. Você... Aí ele veio na minha casa, vou ver o Bozo. Rapaz, acho que tem um versículo, né, que dá dá uma de tolo para enganar os tolos. Aí eu falei, acabou, cara, vou lá. Beleza, era no domingo e tal, eu fui lá para assistir. E esse cara então começou, ele entrou lá todo maquiado, né, no jeitão do Bozo. E ele cantando as músicas dele, alô criançada, o Bozo chegou. Eu falei, cara, o Bozo tá aí, tô vendo o Bozo, olha que legal. A palavra que diz, né? Usa as coisas loucas para confundir as coisas sábias, né? Isso mesmo, é esse versículo que eu queria falar. E aí, escutando lá, poxa vida, daqui a pouco ele falou, começou a contar o testemunho dele. Ele era um drogado, né, bêbado, batia na mulher, casamento infeliz. E ele foi depois tirando a máscara e ele falando, homem de Deus não pode usar, não pode ficar mascarado, né, tem que dar as caras, né, mostrar a transparência, né. E Deus foi limpando a minha vida e ele estava limpando lá. Aquilo mexeu comigo, cara. Foi tirando a peruca, limpando a maquiagem dele, tudo, né? E ele contou que lá no palco ele era feliz porque ele estava fazendo as palhaçadas, brincando, mas por dentro ele estava totalmente destruído. Aconteceu um acidente, que ele caiu no banheiro, foi para parar no hospital há muito tempo, resumindo, né, o testemunho dele, mas ele ficou lá e uma mulher aparecia para ele toda vez que falava que Jesus amava ele muito, e aquilo ficou na mente dele. Foi onde depois ele voltou e
ele aceitou a Jesus e hoje ele saiu pregar a palavra. E aquilo me mexeu muito, muito. Aí quando ele fez o apelo, perguntou: alguém quer aceitar esse Jesus? Que eu fui o primeiro, fui na hora, fui correndo lá para frente. E de lá para cá foi uma bênção. Aí meus amigos estavam lá também e falaram: pô, sério, cara? Imagina, eu fico imaginando a emoção dos amigos. Meu Deus, mas me abraçaram tanto. E daí acabei indo para a igreja quadrangular, porque eles eram perto da minha casa, e todos eles iam lá. Aí comecei a ir lá, foi uma grande bênção. E aconteceu muita coisa boa na minha vida depois. De lá para cá, eu fui o primeiro aí, depois minha mãe, meu pai, hoje estão na glória, né? Mas a minha mãe, antes da conversão dela, ela não acreditava muito, foi uma briga muito grande, mas graças a Deus ela foi para Jesus. E minha família, né, também depois. Faltam alguns ainda, mas eles vão. Mas o meu encontro com Jesus foi esse, e de lá para cá, muita batalha, mas a gente sabe e tem fé que Jesus está cuidando de tudo. Tá, a cada passo que a gente dá é a vontade dele. Inclusive é o que você falou, né, assim, que aí você percebe o Espírito Santo habitando em você. E aí esses dias em casa, em oração, eu falei assim para a Adriana, minha esposa, né? O Espírito Santo falou isso comigo. Ela falou: como assim falou? Eu falei: é isso aí, do jeitinho que você está falando, falou, eu escutei isso. Aí ela falou, inclusive era a respeito da mãe dela. Eu falei: não vai ser embora. Ela estava internada, eu falei: não vai morrer, não vai ser embora. Daí ela falou: mas por que, como assim que falou? Eu falei: fica tranquilo. Passou uns tempos lá, já recebeu a ligação, ela recebeu algo. É o Espírito Santo. E a gente percebe isso, o quanto Deus tem cuidado e tratado com a gente também. Por isso que a hora que você falou, vamos fazer um podcast, isso pode mais, para que a gente leve a palavra de Deus às pessoas, mas na hora eu aceitei, porque é isso. Nós temos uma missão aqui. Tem pessoas que estão nos ouvindo agora, que precisam de uma palavra de conforto, uma palavra de paz, uma palavra que vai lá e penetra no coração, no fundo da alma, no mais profundo, para ser limpa, para ser curada. E nós vamos fazer isso. Eu sei que Deus tem uma obra muito grande na nossa vida, não só aqui em Lençóis, mas em outras cidades, e a palavra precisa chegar. Como você disse no outro podcast, falando da tecnologia, nós vamos utilizar a tecnologia para a gente levar a palavra. Para propagar o reino de Deus. É isso que Ele quer, Ele nos trouxe aqui para isso. E por muito tempo isso ficou parado, estagnado, porque eu não quis, eu estava queimando com tudo isso, mas não. Deus quer que a gente faça a obra dele e nós vamos fazer. Eis-me aqui, Senhor. É isso. E você que nos acompanha, talvez você está escutando a nossa história, né, um pouco do nosso testemunho. Claro que o tempo não nos permite de uma forma única, né, contar todo o testemunho. Mas eu quero dizer para você, talvez esteja orando aí pelo seu marido, sua esposa, orando pelos seus filhos, né, talvez exista um parente, um amigo, né, que você esteja apresentando suas orações. Eu quero dizer para você uma palavra de Deus, do meu coração para o seu coração. Não desista. Talvez você que está nos escutando, você parou de orar, desistiu. E Deus está usando a minha vida, a vida do Sérgio aqui, para dizer para você: continue orando. Eu tenho certeza que talvez na mente humana a gente é muito imediatista. Talvez a gente olhe e as coisas não acontecem naquele exato momento. Mas assim como eu sei que lá atrás, quando eu era criança, uma semente foi plantada no meu coração, semeada no meu coração, as suas orações também estão sendo semeadas em uma terra e que Deus irá iluminar no tempo certo. Então não desistam, continuem orando, porque eu falo para você sem medo de errar. Se Deus foi capaz de transformar a minha vida, a vida do Sérgio, e de tantas outras pessoas que a gente conhece, eu tenho certeza que Deus pode mudar a sua vida, a sua história, em nome de Jesus. Não tenha dúvida disso. Vai transformar se você permitir isso. Permita, abra teu coração para que Jesus, o Espírito Santo, entre na tua vida, faça a vontade dele. E isso, como o povo falou, é fundamental. Eu tenho certeza que às vezes você está pensando: não quero mais saber, não quero mais nada, não quero ouvir de Deus, não quero ouvir ninguém. Não faça isso. Não faça isso. Está chegando a tua
chegando a tua vez e você está quase desistindo. Não desista. Permaneça, persevere, porque Jesus tem um plano muito lindo na tua vida, assim como tem na minha, do Volker, de todos que estão nos ouvindo, todo mundo. Deus tem um plano para cada um. Aceite isso, aceite o que Deus tem para você, mas permita Deus fazer algo na tua vida. Se você não permitir, Ele não vai, porque Ele é educado. Ele diz, né, eis que estou à porta e bato, se você permitir eu vou entrar, você vai cear comigo e eu com você. Olha que coisa maravilhosa, você ceando com Jesus, estando com Ele, né, aonde você estiver. Então permita, abra a porta do teu coração, não desista. Eu sei que tem momentos que você pensa, puxa, eu estou sozinho. E Deus está te falando nessa noite aqui, ó, nesse momento. Você está ouvindo essa mensagem. Eu sei que essa mensagem vai ser compartilhada para muita gente. Então, nesse momento que você está ouvindo isso, Deus está te falando, eu estou contigo. Eu estou contigo. Não desista. Persevere mais um pouco. Fique na minha presença, que eu vou fazer algo maravilhoso na sua vida. Essas são as palavras de Jesus para você. Acredite. Amém. E é realmente isso. Quantas pessoas que têm se sentido sozinhas, se sentido abandonadas. E uma verdade da palavra de Deus que a gente nunca está sozinho. Né? Jesus está todo o tempo conosco. Fala, poxa, mas por que tanta coisa ruim está acontecendo na minha vida? Saiba que tudo tem um propósito. Muita coisa nós não vamos entender agora. E algumas pessoas que talvez não compartilhem da nossa fé podem dizer, isso é papo de crente, isso é papo de cristão. Mas a palavra do Senhor diz que as coisas reveladas são para nós, mas existem as coisas incorretas. E Jesus disse para Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. Então, tenha certeza disso, como o Sérgio disse, você está nos assistindo nesse exato momento. Essa palavra é para você. Né? Você não está sozinho, não pense que você foi esquecido, que Deus olha para todo mundo, só não olha para você. Continue sendo grato. A chave do milagre é a gratidão. Porque a fé é isso, a fé é eu acreditar em coisas que eu ainda não vejo. Então, quando você é grato, quando você já agradece pelo milagre, você está dizendo para Deus, eu ainda não recebi. Mas obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sei, no meu íntimo, no meu coração, no meu Espírito Santo habita, eu sei que já aconteceu. Eu estou chamando a existência, que no mundo espiritual já aconteceu. Eu estou chamando a existência. Então, fique firme. Continue. Você é homem de Deus, mulher de Deus. Talvez eu acredito que tenha talvez adolescentes, crianças nos assistindo. Talvez, como eu tenho testemunhos, vou contar mais à frente, em outros momentos, mas tem testemunho de crianças que oraram, pedindo a libertação do avô, pedindo a libertação dos pais, do vício de cigarro, bebida, e Deus atendeu. Que a fé move montanhas. A fé move montanhas. Isso é maravilhoso, isso é lindo de ouvir. Tenho ouvido dentro da minha casa, as crianças, o Davi e a Rebeca, eles estão me ensinando todos os dias como é servir. E como a gente aprende com as crianças, né? Aprende. Eles estão me ensinando o que é servir a Deus de verdade, que é se entregar verdadeiramente, se ouvir alguma coisa errada, eles já, Deus não gosta disso. Então eles estão me ensinando também, porque é isso, as crianças nos ensinam, é Deus usando cada uma delas para nos ensinar, inclusive a respeito da pureza, da entrega verdadeira para com Deus, né? Então, olha para as crianças aí que você já vai aprender, você vai falar, puxa. E não é à toa que Deus fala, nós temos que ser como as crianças, né? Olha só, a pureza, né? E a sensibilidade de escutar. Eu falo como você disse, as crianças são ferramentas, o Espírito Santo falando diretamente conosco, né? Nos alertando, porque a gente sabe que o Espírito Santo nos alerta. Então, as crianças, você falou muito interessante. Eu falo que uma vez a gente estava pegando, como eu disse, pegando um gancho, né? Uma vez a gente estava indo numa viagem, estávamos no carro, não tinha ainda o João Pedro, que é o meu mais novo, estava minha esposa, o Antônio Vitor e o pastor Hélio, com Fumaça. A gente estava indo exatamente para Brasilândia. Nós aí uma conversa sobre perdão, e aí, num dado momento, eu não me recordo se foi eu ou minha esposa falando, não sei quem, quando tinha feito alguma coisa, pediu desculpa. Me desculpa. Aí, naquele momento, eu tenho certeza que o Espírito Santo tomou a vida do meu filho. E ele falou, desculpa.
desculpa, não quero ficar livre. Quero ficar livre, desculpa, não perdão. Imagina uma criança, naquele momento ele tinha, se eu não me recordo bem, 4, 5 anos. E ele falou assim, desculpa, não quebra a cabeça. O que quebra as cabeças é o perdão. E como nós somos ministrados, nós ficamos assim, uns 5 minutos em silêncio no carro, só, sabe, digerindo aquilo, porque ele falou com uma convicção, e com uma pureza, uma certeza tão grande. Eu tenho certeza que naquela hora Deus usou a boca dele para falar. Não tenha dúvida que foi usado. E vai continuar usando. Então, se você está aí, cabisbaixo, triste, olha para uma criança, dá um abraço em uma criança, você vai ver o que é pureza, você receber a paz de Jesus na hora. É impressionante. Eles são verdade. Eu aproveito para dizer para você, compartilha o link desse vídeo com as pessoas. Às vezes você está falando, poxa, essa mensagem poderia alcançar a vida do meu amigo. Manda para ele, isso mesmo, né? Poxa, eu queria tanto que meu marido, ou minha esposa, meu filho escutasse essa mensagem. Manda para ele. Você não está conseguindo falar, né? Pega o vídeo e ele compartilha. Ele vai ouvir e fala, puxa, vai te agradecer, tenho certeza disso. Faça isso, compartilha a palavra de Deus. Pô, que legal, nós falamos aí um pouquinho, nós temos muitos episódios para vir acontecer e nós vamos propagar o reino de Deus, falar da palavra de Deus, trazer pessoas aqui também. Sim. Pastor Pito, já fica o convite, né, aí, o Guilherme, vocês se preparam, vocês vão ter que vir aqui. Queremos muito aí que vocês venham compartilhar, e outros pastores, outras pessoas, para a gente falar um pouquinho mais da palavra de Deus e assuntos importantes, né? Então, hoje é tudo isso, né? Parece pouco, mas foi muita coisa, né? Tenho certeza que a mensagem de hoje, por ser uma introdução, um pontapé inicial do Cristo Pode Mais, mas tenho certeza que a mensagem de hoje, né, testemunho, ele edifica, né? Eu tenho certeza que pessoas foram edificadas através da minha vida, da sua vida, mas principalmente através do Espírito Santo. E você que deixou, né, estar com a gente nesse momento, assistiu a gente, escutou a gente até agora. Que o Espírito Santo te abençoe, Jesus te abençoe. Obrigado por ter aberto essa janela, né, espiritual, porque através de uma tela, seja pelo celular, computador, ou até pela televisão, quem está nos acompanhando, tenho certeza que você escutou, como você falou, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Quem me ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Você ouviu a palavra de Jesus, você abriu a porta, Jesus entrou na sua casa. E onde Jesus chega, existe salvação. Muda tudo. É isso mesmo. Então, muito obrigado por estar aí com a gente e, como o Wolfer disse, compartilha isso para todos os seus amigos, família, para todo mundo, tá bom? Eu quero te agradecer porque você esteve aqui com a gente e, em nome de Jesus, que a tua família, os seus amigos sejam abençoados, em nome de Jesus, tá bom? E até o próximo episódio do Cristo Pode Mais. Até mais, fiquem com Deus. Isso aí. Valeu, Wolfer. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Com Deus. Aí.